Bom dia para vocês. É um prazer estarmos aqui nesse dia 9/11 e nessa sessão de comunicação, a sessão 5. Agradeço a Adelson pelo apoio. E meu nome é Cecília. Vamos juntas aqui compartilhar os trabalhos que inscrevemos no 10º CPEX, cujo tema é Necropolítica e Negacionismo, a nova cruzada dos conservadores contra a ciência e a universidade. E nós teremos, eu coloquei aqui as orientações para essa sessão de comunicação. A previsão é irmos até 9h45, porque às 10 já temos uma mesa para que todos possamos participar e que não haja atrasos. Então, nesse sentido, cada pessoa que inscreveu o trabalho terá 10 minutos para apresentação. Todos precisam, apresentar seus trabalhos, podem utilizar o PowerPoint. Nós temos aí a necessidade da presença até o final de todos que apresentarem seus trabalhos. E assim, gente, eu não vou ler todas as instruções, mas o combinado seria, após as 3 primeiras apresentações, nós fazermos uma roda de debate e 2 blocos de apresentações, tá? Então, ficaria, num primeiro momento, conforme as inscrições, eu faço a apresentação do meu trabalho, após isso a Claudiane, a Silvânia e a Silvânia, só que não estão presentes ainda, O terceiro seria a Adna Madielli, o Adna já está presente. E o segundo bloco seria com a Hanna, a Geice, a Samara, a Tainá, que está presente aí, a Camila, e o último com o Ramiro e todo o grupo, que também ainda não se fazem presentes, Então, vamos aos 2 primeiros trabalhos, aliás, aos 3 presentes aqui, e aí a gente faz uma rodada de debates para discutir um pouquinho esses trabalhos, ok? Então, vou compartilhar minha outra tela, vou parar. Esse compartilhamento aqui. Adelson, me ajude aí com o tempo, por favor, viu? Tudo bem, professora. Já aparece para vocês? Muito bem, minha gente. Para mim não aparece, prof. Tá tudo escuro. É? Não sei se é problema para mim. De velocidade da internet, talvez. O meu também não. Não apareceu? Tá aparecendo. Agora apareceu. Para mim, pelo menos. Então deve ser que está carregando. Agora apareceu. Nossa, demorou, gente? É a velocidade da internet. Para mim tá do mesmo jeito. Vou sair aqui e entrar de novo para mim ver. Tá certo. Então, vou iniciar. 9h20 agora. O trabalho que eu inscrevi nesse CPEX, cujo título é A Reinvenção da Escola na Contemporaneidade, Contributos das Pedagogias Transgressoras, foi um artigo publicado e produzido por meio do curso Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro, que foi um curso da EAD Freiriana, do Instituto Paulo Freire, realizado em 2020 e 2021, e cujo professor era o professor Moacir Gadotti, que é professor aposentado da USP, tem uma tradição nas pesquisas sobre história da educação, e esse curso gerou um e-book com os artigos produzidos por todos os alunos cursistas.
E esse trabalho que eu estou apresentando compõe esse livro, Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro, publicado agora no mês de outubro, e em comemoração também ao centenário de Paulo Freire. Então, foi uma edição comemorativa que o Instituto Paulo Freire se propôs a produzir nesse centenário de Freire, porque todo o curso é baseado na pedagogia do oprimido, em diálogo com os teóricos da história da educação. Então, no artigo que eu produzi, eu parto do pressuposto que a função social da escola, no contexto desse desmonte do Estado brasileiro e de retrocesso, não só aqui no Brasil, mas é um conjunto e configurado como um retrocesso civilizatório, ele se contrapõe a um modelo autoritário e opressor que permeia a história da escola. Então, a gente tem aí um conjunto de fatores que indicam que a função social da escola não está sendo cumprida para as camadas populares. E, nesse sentido, o objetivo do artigo foi mapear nas pedagogias transgressoras o aporte para a construção de uma escola cidadã, que cumpra a função social de educar para a liberdade e emancipação. E, assim, nós fizemos um estudo bibliográfico fundamentado em contributos que apontam para a construção de uma escola comprometida com as lutas sociais mais amplas e com a humanização e emancipação dos sujeitos sociais. O que eu chamei de pedagogias transgressoras? A pedagogia do oprimido, a pedagogia da indignação e a pedagogia da autonomia, de Paulo Freire, cujas obras foram publicadas, as obras consultadas foram publicadas em 2000, 2005 e 2020. A pedagogia do conflito, do professor Moacir Gadotti, descrita nas obras de 93 e 2003. E a pedagogia engajada de Bell Hooks, que faz um diálogo muito potente com Paulo Freire. Então, eu chamei essas pedagogias aí unidas num conjunto de pedagogias transgressoras. E, a partir daí, as questões que nortearam a pesquisa foram alicerçadas nessas proposições, dessas pedagogias que são contra-hegemônicas, porque se opõem a esse modelo padrão, autoritário e burguês de escola, instituída, E aqui a primeira questão norteadora foi como a escola pode se constituir em espaço de insurgência num contexto opressor e excludente. E a outra questão, como educar para a liberdade e a emancipação num contexto marcado por uma educação submissa aos interesses da elite do mercado. E o que como fomos estruturando o texto, Na primeira parte, situa-se a crise da escola no contexto de uma crise histórica e civilizatória, então não é apenas a crise da educação, a crise da escola, é todo um contexto de crise mais ampla, E a escola está inserida nesse contexto. No segundo momento, discute-se a reinvenção dessa escola como estratégia de rompimento com a escola autoritária e burguesa. E no terceiro, analisa o lugar de emancipação e humanização no bojo das pedagogias insurgentes e transgressoras. Especifiquei quais são elas. E em Gadotti, nesse mapeamento dessas pedagogias e como elas podem contribuir, Gadotti, que fala em pedagogia do conflito, nós conseguimos extrair as contribuições principais, e eu coloquei essa citação aqui que resume um pouco da proposta dessa pedagogia. E Gadotti define a pedagogia do conflito como uma pedagogia não apenas de transmitir um legado histórico de maneira crítica, mas igualmente de plantar as sementes de uma nova cultura que supere as contradições atuais, as falsas dicotomias, a opressão e o desamor presentes nas estruturas burocráticas do nosso edifício educacional. Então, quando Gadotti constrói esse conceito, ele fala do diálogo que permeia
essa pedagogia do conflito e que não esconde esse conflito. Antes, ele é central para que se desenvolva essa escola democrática, se construa essa escola democrática e cidadã. Em Hooks, nós temos a proposta de uma pedagogia engajada. E ela fala que da importância dessa educação progressista, muito ligada a Paulo Freire, e Hooks se inspira em Paulo Freire para construir esse conceito de pedagogia engajada, que é uma proposta que parte de uma educação como prática da liberdade. E ela diz assim que essa educação progressista pode ser o único lugar onde as pessoas podem encontrar apoio para adquirir uma consciência crítica, para assumir qualquer compromisso com o fim da dominação. Então, ela fala da existência de subculturas da resistência nos sistemas educacionais, onde a educação como prática da liberdade acontece. Então, Hooks, assim como Freire, vê a educação não apenas em sua função reprodutora, nessa escola, nessa instituição que está aí em funcionamento, né? Mas ela vê essas subculturas da resistência coexistindo com essa pedagogia da opressão também. E em Paulo Freire nós temos aqui na pedagogia da indignação uma proposta de promoção da ingenuidade para a criticidade, que não se dá automaticamente. E aí coloca como tarefa principal da prática educativa progressista o desenvolvimento dessa curiosidade crítica insatisfeita indócil. Então é muito forte. Muitos colocam Freire só na dimensão da amorosidade, do afeto, porém ele fala de insatisfação, indocilidade, rebeldia, como está aí nessa última citação, não é na resignação, mas na rebeldia que nos afirmamos. Então são muitos elementos que nos indicam a força que tem essas pedagogias para a transformação desse modelo instituído de escola que está aí colocado. E nas considerações finais, já que nosso tempo está esgotando, nós temos aí, a partir desse mapeamento dessas pedagogias transgressoras, a necessidade de reinvenção da escola, que envolve a assunção de um compromisso de transformação das pedagogias opressoras por pedagogias libertadoras e engajadas, uma superação desse modelo de escola que não forma para a emancipação e libertação, muito pelo contrário, né? Forma para a submissão, para a obediência. Então, é uma necessidade hoje alimentar esse processo de autonomia, de criticidade, ao contrário dessa proposta de militarização que induz a um outro perfil. E, portanto, a luta por uma escola pública de qualidade social se vincula à luta pela construção de uma sociedade mais solidária e democrática. Então, ela não se dá de forma isolada, mas se dá nesse contexto coletivo de mudança, né, de transformação proposto por esses autores aí que sempre nos inspiram. E muito bem, assim eu concluo, as referências estão por aqui. E agradeço a vocês pela audição, estou à disposição. Muito obrigada, minha gente. Obrigada aí, Adelson. Ainda sobrou um minutinho ainda, professor. Aí, que beleza. Muito bem, minha gente. Parei de compartilhar. Parei, né? Ok. Muito bem, a Claudiane, a Silvânia já estão por aí? Silvânia já está, né? Silvânia, bom dia. Bom dia a todos. O trabalho de vocês é o segundo trabalho a ser apresentado. A senhora já apresentou, prof? Acabei de apresentar. É porque a Claudiane teve um problema com a internet e ela está resolvendo lá para poder a gente entrar. Desde ontem que ela está sem internet. Entendi.
nós podemos aguardar um pouco, ou você assume essa parte da apresentação, porque você pode apresentar sem a Claudiane. Tá, eu ia apresentar, só que ela ficou de compartilhar. Eu mandei o slide para ela, porque o meu tá com problema. E aí eu mandei para ela compartilhar, mas eu acho que eu vou só dar um alô para ela. Tá joia, Para Silvana. ela entrar. Beleza. Nesse sentido, então, Adna, Madiela está por isso, Adna, né? Adna, você está pronta para fazer a apresentação agora? Sim, Oi, Madiele, prof, bom sim, dia. Eu estamos também estou aqui, prof. a Magiele. Ah, Madiele, é verdade, a Tá. Madiele entrou aí. Bom dia, Bom Madiele. dia. Nós Seja podemos sim. bem-vinda. Então, Obrigada. fiquem à vontade. Tá, vou compartilhar aqui um momento. Estou tentando abrir aqui. Prontinho, aparece aí? Sim, Ah, tá. certinho. Então, vamos lá. A minha colega Adna vai começar. Bom dia a todos. Eu me chamo Adna, minha colega se chama Madiele. Nós iremos apresentar a relação entre família e escola em tempos de pandemia, impressões dos residentes. Nós fazemos parte do... nós fizemos parte do residência escolar. Do residência pedagógica. Pode passar, Madiele. Acho que eu estou conseguindo ver esse slide agora. Volta um pouco. Volta na parte para a gente falar um pouco. O nosso subprojeto é práticas de leitura e escrita nos anos iniciais, do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, articulando teoria e prática através da residência pedagógica. As nossas orientadoras são a professora Luzeni e Priscila Alves. O nosso eixo ele é da formação docente. Pode passar, Madi. Tá conseguindo ver? Sim, agora apareceu. Nós buscamos nesse trabalho refletir um pouco sobre essa relação entre família e escola, né? Nesse tempo que estamos vivendo agora, um momento meio que novo para todos nós. Então, buscamos refletir sobre a relação entre família e escola em tempos de pandemia e como está ocorrendo o ensino dos alunos, né, nesse momento atípico que estamos vivendo. Então, o nosso trabalho, ele busca refletir sobre a relação entre família e escola em tempos de pandemia, visto que esse trabalho deve acontecer de forma coletiva, né? Porque família e escola, eles devem caminhar juntos, devem andar junto essa relação, para que a formação dos alunos seja suscetível, né? O estudo se originou através de algumas experiências vivenciadas por duas residências do programa, no caso, fomos nós. Então, eu vou falar um pouquinho, aqui é a Madiele, bom dia a todos. Vou falar um pouquinho das referências que nós usamos, né, para estar fundamentando esse trabalho. E uma delas é o Vasconcelos, 1989, da obra Disciplina, Construção da Disciplina Consciente e Interativa em Sala de Aula e na Escola. Então, no Vasconcelos, nós buscamos, né, porque ele fala um pouco sobre essa questão da disciplina, sobre essa questão de limites dentro, né, do contexto familiar, quando se trata ali, né, dos próprios pais estar auxiliando, né, o filho, o aluno, a criança, né, em casa, nesse momento de atividade. Então, ele pontua que, geralmente, alguns pais têm certas dificuldades, né, de saber, né, como, às vezes, como trabalhar, né, essa questão com o filho, porque não consegue ali, né, ter um diálogo quando se trata de estar mesmo ensinando algo, quando se trata do ensino escolar, né, quando o pai meio que assume, né, por um momento
essa função de estar ensinando o filho. Então, ele coloca que é importante, né, os pais, né, a família, estar sempre buscando, né, pelo diálogo pacífico, porque, assim, a formação do sujeito, né, ela está totalmente correlacionada, né, com o meio social em que ele está inserido. Então, assim, a família, ela se apresenta aí como um meio de maior influência, né, no desenvolvimento desse sujeito, dessa criança. Aí ele pontua, né, que neste caso, nessa situação, alguns fatores são muito importantes, né? Como, por exemplo, ele coloca a existência de limites e da disciplina, né, nessa situação, porque são fatores, né, que vai estar aí ajudando, auxiliar nesse processo, né, da família com o filho, né, com o aluno ali, normalmente está ensinando. Então, assim, é dentro do ambiente familiar, né, que a criança adquire aí certas responsabilidades, né, limites, disciplina. Então, é importante, né, a família estar aí, né, contribuindo através de um diálogo para que todos, né, possam aí se relacionar, né, de boa forma. Então, ele discute um pouco essa questão, né, da importância, né, do diálogo nessa relação família, né, e a criança. E Rego 2003, nós utilizamos um pouco, a Teresa Rego 2003, ela fala dessa questão na sua obra Cultura Escolar e Constituição de Singularidades, um pouco da função social, tanto da escola quanto da família. Ela coloca que tanto a escola, então, né, quanto a família têm funções sociais, né? Então, assim, a questão da educação é necessário, né, termos essa compreensão que a educação, ela não é uma responsabilidade da escola, né? Então, assim, a educação, ela não está restrita somente ao ambiente escolar. Então, ela fala um pouco sobre isso, né? Que ambas têm aí as suas funções, seja políticas, né? Ou, enfim, educacionais, sociais, mas cada uma tem a sua função. Então, assim, né, é necessário, né, que tanto a escola, né, quanto a família caminhem juntas, principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivenciando agora, porque tanto a escola e a família constituem, né, dois contextos de desenvolvimento fundamentais para a trajetória de vida das pessoas, né, dos sujeitos que estão em formação. Aí a metodologia que nós utilizamos foi uma observação, né, do campo de pesquisa durante o processo de atividades remotas das experiências vivenciadas no RP. Porque, né, nós como residentes do programa Residência Pedagógica, participamos aí 2 vezes, né, na semana, das atividades de ensino de uma escola aqui do município. Então, através dessas participações, nós tivemos oportunidades, né, de estar aí vivenciando algumas situações, quando se trata dessa relação família e escola. Então, as impressões que serão mencionadas aqui, né, foram percebidas a partir de acompanhamentos e devolutiva que os pais compartilham nos grupos de WhatsApp, que aí o meio, né, que a gente consegue ter mais conexão com os pais, né? Acho que todo mundo agora nesse momento é a questão mesmo da tecnologia, né? WhatsApp e outros grupos. Então, vendo, né, podendo compartilhar vivenciar nessa situação, nesse contexto, a gente chegou aos resultados que, devido à atual situação, né, que nós estamos passando, a desigualdade social ficou mais explícita com a pandemia, e principalmente para os alunos de escolas públicas, porque esses foram os mais atingidos, né, e saíram em desvantagem no que se refere à educação. Então, assim, devido ao isolamento social, a família assume nesse primeiro momento um papel fundamental para estar aí ajudando a criança, né, no processo de ensino, auxiliando a criança, uma vez, né, que essas crianças vivem, né, em constantes aprendizados. Além disso, né, outros fatores implicam, né, essa situação, né, que acho que já foi colocado, não sei, a questão da tecnologia mesmo, né, alguns empecilhos nesse processo que muitos
muitas famílias, né, não possuem esses recursos, então acaba sendo um empecilho. A falta de tempo, né, porque muitos pais trabalham. Então, aí são os fatores, né, que às vezes chegam a ser empecilhos para a família estar aí auxiliando a criança, né, nesse momento de ensino-aprendizagem. Então, ficamos por aqui, por hora só. Obrigada, gente. Parabéns, Adna Madiele. Obrigada pela apresentação, pelo compartilhamento. E vamos a Claudiane, Silvânia, já está por aí também. Claudiane chegou, né? Vocês conseguiram, gente, se organizar aí? Bom dia, sim. Eu vou abrir aqui. Ótimo. Claudiane vai compartilhar, professora. Apareceu aí, gente? Ele chegou a aparecer, mas eu não sei se para todo mundo, agora sumiu. Ai, Jesus. Pode compartilhar novamente. Agora sim. Agora foi? Foi. Tá indo, gente? Está no modo com layout do lado ainda. E agora? Da mesma forma, né? Vai lá. Pra mim não tá aparecendo. Eita. Você não consegue visualizar, Claudiane? Não, eu não tô conseguindo visualizar. Se eu solicitar o controle aqui, vou solicitar, talvez isso facilite, né? Recebeu a solicitação aí? Ficou uma tela cinza aqui para mim, para você está aparecendo como aí, gente? A mesma tela cinza. Ai, parar. Vou parar aqui. Claudiane, tenta aí com a Silvane, ver se vocês revezam para fazer essa apresentação, para fazerem. Qualquer coisa, Claudiane, você envia para mim que eu compartilho para você. Vou enviar para você, porque para mim não tá aparecendo. Tá, pode enviar. Gente, só para caso não dê certo, vocês podem apresentar com o layout mesmo do lado, eu acho que não tem problema. Que aí nos poupa um pouquinho de tempo também. Você quer apresentar, Cláudia? É, Inicia aí. porque Do eu, jeito que tá aí. pelo tempo É também. bem melhor mesmo, o tempo. Então tá. Bom dia. Meu nome é Claudiane, né?
Vou apresentar o tema a relação entre escola e família em tempo de pandemia, em uma análise dos residentes, Claudiane Castro Ramos e Silvane de Cássia. Subprojeto Práticas de Leitura e Escrita nos Anos Iniciais, primeiro e segundo, do ensino fundamental, articulando teoria e prática através da residência pedagógica. Nossas orientadoras são professora Luzeni Ferraz de Oliveira e Priscila Alves Pereira. A escola ela tem um papel fundamental que vai muito além de ensinar. Por isso é importante que haja comunicação entre a escola e a família, sobretudo em tempos de pandemia. Como podemos observar, né, que nós estávamos, né, no residência, nós vivenciamos essa questão essa relação de família, escola e principalmente a criança. Tivemos muita dificuldade nessa comunicação depois desse tempo de pandemia. A relação da família é sempre uma questão sucinta, diferentes perspectivas, concepções e representações acerca dos pais, desempenhando por cada sujeito que faz parte do processo educativo. Então, nós podemos, nessa relação, nós podemos observar a dificuldade da tecnologia para a criança e para a família, porque muitas das vezes não tinha esse acesso a essa tecnologia. Pode continuar, Silvia. Bom dia, meu nome é Silvânia, né? Também sou uma residente na residência pedagógica e estivemos nesse processo aí da interação com a família, escola e esse meio tecnológico. Pode deixar lá, Cláudio, nos objetivos. Sim, o nosso objetivo geral foi compreender, né, essa relação entre escola e família em tempos pandêmicos e analisar como essa parceria está acontecendo. Os objetivos específicos é apresentar reflexões acerca da situação em que a escola, família e estudantes estão vivenciando diante do ensino remoto na educação de forma geral. Discute as dificuldades encontradas pelos residentes nas aulas remotas em tempo pandêmico e também apresentar, a partir dos relatos de familiares, né, responsáveis e professores, algumas dificuldades encontradas para ajudar e acompanhar as atividades escolares remotas dos estudantes durante esse processo. Passa lá, Cláudia. Bem, usamos a autora Lynn Alves, né? A autora discute no seu artigo, né, o contexto atual em relação à pandemia, que afetou, né, alguns setores da sociedade, inclusive a educação, né? As adaptações inesperadas impactaram toda essa área, né, da educação, né, os estudantes e professores, né, que juntos empreenderam esforços para essa experimentação de novas formas de ensinar e aprender, a fim de manter a continuidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. E é nesse contexto que este artigo se propõe a descrever o processo de adaptação das atividades de ensino e suas dificuldades durante esse processo remoto. Foi um artigo, né, que a gente viu e baseamos, né, nessa autora. E a nossa metodologia, passa aí, Cláudia, foi a partir da experiência, né, vivenciada
também no ensino com o ensino remoto, né, de uma escola municipal daqui de Teixeira de Freitas, que recebe os residentes do programa Residência Pedagógica, né. Objetivamos apresentar reflexões acerca da relação entre escola e família em tempos pandêmicos. A suspensão das aulas presenciais afetou não só os estudantes da rede municipal, mas toda a estrutura familiar, visto que a escola é um espaço importante de aprendizagem e socialização, mas também um suporte para famílias de baixa renda. A partir dos relatos das famílias no grupo de WhatsApp das turmas acompanhadas, foi possível perceber a dificuldade encontrada pelos pais e familiares para ajudar a acompanhar as atividades escolares dos estudantes dificultados e muitas vezes pelo baixo nível da escolaridade familiar. Essa foi uma questão, né, que mais nos inquietou na parte dos residentes, né, ou não, a família não tem, né, alguns ainda têm, conseguem manusear o WhatsApp e tal, mas outros não têm nenhuma experiência, né, nessa área tecnológica. E outra coisa que nos inquietou foi, devido aos pais trabalharem, essas crianças não têm aparelho de celular para que eles possam acompanhar nossas aulas. Então, nós tivemos muita dificuldade. Então, ficou assim, desconecto a aula. Eles fazem atividade quando os pais chegam à noite em casa. Então, também tivemos, assim, algumas dificuldades, houve, né, a dificuldade em relação aos pais poderem ajudar essas crianças na aprendizagem, está bem afetada, porque os pais chegam cansados e muitas vezes, né, já exaustos do dia a dia, e aí ter que ensinar essas crianças. Então, ficou essa coisa desconecto que a gente também, os residentes, né, os professores, não há condição de poder ajudar essas crianças. Ontem mesmo eu ouvi um relato de uma mãe falando, né, que a criança dela não teve assim, uma aprendizagem boa por essa falta mesmo de acompanhamento, mas é a nossa realidade no momento, né? Também houve relatos em relação à devolução das atividades, né? E o acompanhamento da leitura e escrita desses alunos, o nível de participação, interação nesses momentos é muito baixo. Outra assim, situação foi a falta de internet, que muitas vezes os pais colocam o crédito no celular para poder usar dados móveis para a criança acompanhar essa atividade. Então, assim, são relatos que a gente fica bem, assim, triste, né, nesse momento. E também tem aqueles pais que não falta bastante a participação, né, essa interação com as crianças. Uns mora com os avós, né? Então o avô não tem escolaridade para acompanhar essa criança. Então são vários relatos e que a gente vem ouvindo dentro dessa experiência. E também, não sei como que está meu tempo aí vocês me avisam, viu? Um outro também problema que ocorre é o ensino de forma, né, que eu acabei de falar, que foram poucas aprendizagens, né, os conteúdos são esparsos, carga horária insuficiente, além de tudo, ocorre pouco diálogo entre estudantes e professores. Muitas vezes, os professores também ficam sobrecarregados, né, com vários trabalhos, né? E
fica também um pouco chateado, né, com esse desinteresse familiar, né, para ajudar e acompanhar os alunos. Então, essa é uma situação, né, que está afetando todos nós, principalmente as crianças, né, que precisam mais desse contato de aprendizagem, né, professor-aluno, e isso aí acaba afetando muito as crianças. Então, concluímos que a falta de investimentos em recursos tecnológicos, né, está bem escasso, né, para esses professores, né, que deveria ter uma formação para que também os professores pudessem, né, estar melhor aptos na área da tecnologia. A gente vê que tem professores que não têm, né, essa facilidade também de adaptar a tecnologia, né, e para essas classes sociais menos favorecidas, né, também deveria ter um apoio para que pudesse essas crianças ter acesso à internet ou de alguma forma para que eles pudessem ter uma aprendizagem melhor. Açaí, Cláudia. E aqui terminamos. Obrigada. Agradecemos. Parabéns, Claudiane e Silvânia, pelo trabalho apresentado. Gente, nós temos a Tainá presente. O combinado nosso seria fazer um bloco de 3 trabalhos e abrir para o debate. Mas como só tem mais um trabalho, né, Adelson? Pelo menos por enquanto presente, eu penso que a gente já pode abrir para a Tainá apresentar. E após isso faremos o debate. Pode ser, né? Tudo bem, pode ser, professor. Pode. Ótimo. Eu não vou estar apresentando com slide. Tem problema? Não tem problema. Pronto. Eu vou abrir a câmera. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Tainá das Mercês e esse é um trabalho desenvolvido também com a colega Camila, que fala sobre sustentabilidade, né, em relação à decisão do consumo. E nós somos da área de administração. Eu já sou formada em administração há 4 anos e Camila é estudante, né, da UNEB, Campus 11 Serrinha. Vou falar aqui para vocês a forma que a gente desenvolveu esse trabalho. Desde já, conceituar, né, a questão da sustentabilidade, que, segundo Silva, é um sistema em ascensão que engloba diversos conceitos, sendo um deles como o desenvolvimento econômico e o meio ambiental. Por que, né, a gente foi para esse tipo de pesquisa? Eu e a Camila, nós estamos desenvolvendo um artigo que está tramitando, né, passando pelo Comitê de Ética, que é muito importante essa etapa para a pesquisa, e até mesmo futuramente submeter a revistas, tem essa necessidade, para entender o porquê que algumas pessoas escolhem um produto em detrimento de outro, né, em relação à questão dos selos. Porém, até a gente chegar nessas conclusões, nós fizemos outros tipos de pesquisa, que é esse trabalho que a gente está apresentando agora, esse resumo, que a gente fez pesquisas de artigos que falam sobre o tema. E para realizar esse tipo de pesquisa, nós fomos em bases de dados, como Spell-Ampad e CAPES, né? E como descritores, nós pesquisamos as palavras, né, chave, sustentabilidade, decisão e comportamento. É uma pesquisa, né, um estudo descritivo e qualitativo na modalidade de revisão sistêmica. Então, os dados que a gente teve, nós buscamos um recorte temporal de 10 anos, né, de 2011 a 2021, na área do conhecimento de administração. Os tipos de documento na busca foram os artigos, conforme eu já disse, com refinamento no idioma português.
No SPEL e AMPAD, teve a concentração de 5 artigos, sendo que 4, né, têm relação direta aos descritores que foram pesquisados, e no CAPES foi refinado pela plataforma Cielo Brasil, em Administração e Negócios, que totalizaram, no caso, 13 artigos, um foi descartado por repetição, e 10 por abordarem outras finalidades, como currículo ambiental na área de administração e os seus desafios. Então, depreende-se que a tomada de decisão sobre sustentabilidade leva em consideração o produto de alta qualidade, uso e satisfação, sem acometer dano ao ambiente. Verificamos, né, lacunas como a falta de material disponível sobre o tema. Então, né, a gente pesquisou aí durante 10 anos, e mesmo assim a quantidade de artigos encontrados sobre o tema é muito pequeno, para a gente até chegar a algumas conclusões. E também, né, a gente teve uma pergunta norteadora para estar realizando essas pesquisas, que é: os consumidores analisam a sustentabilidade ao escolher os produtos que consomem? Segundo os autores, Silva e Zambon, que foram um desses artigos que nós encontramos, eles concordam, né, sobre a responsabilidade social dos cidadãos neste processo e destacam a importância do enfoque qualitativo da sustentabilidade. Na associação dos artigos, né, na leitura dos artigos, nós conseguimos identificar a relação socioambiental e a necessidade de conscientização e sensibilização perante o contexto em que se encontram, fazendo com que a grande parte da produção seja desenvolvida de forma ecologicamente sustentável. Ficou evidente que muitos consumidores decidem por fatores hedônicos, imediatos, por modismo, por status social, pelo preço, pela tecnologia, inovação, e também a partir da passividade, do egoísmo, do individualismo. No entanto, é possível identificar, sim, uma preocupação do mercado com as informações sobre o processo produtivo. Então, afetam, né, decisões do tipo de combustíveis usados, das certificações de qualidade, do ciclo de vida do produto. Conclui-se a necessidade de uma visão crítica e reflexiva na tomada de decisão dos clientes com relação à sustentabilidade, para, né, que eles possam pressionar os gestores das organizações e também em relação ao compromisso socioambiental. Então, com a sensibilização, com a intervenção, com o incentivo, será possível alcançar a mudança dos comportamentos dos produtores e também, né, dos consumidores em relação à decisão de compras de produtos que englobem a questão da sustentabilidade. Então, basicamente foi isso. Eu espero que esse trabalho possa contribuir na forma de pensar, né, quando vamos ao supermercado, seja o que for, qual produto a gente vai comprar, que a gente pense nessa questão da sustentabilidade, porque não adianta apenas a gente compreender que é necessário ter a consciência, né, ecológica, mas também nós, como consumidores, nós temos um papel crucial na hora de estar levando esses produtos para casa, né, já que muitos deles acabam, né, fazendo teste em animais, tem a questão do desperdício. Então, a nossa pesquisa é nessa vertente e nós esperamos, né, que quando dermos continuidade com o comitê de ética, a gente possa estar aplicando, fazendo uma pesquisa de campo, para realmente compreender, em outro setor, que seria mais de ramos de cosmético, como é que esses clientes eles estão escolhendo determinados produtos em detrimento de outros, né? Porque muitas vezes as pessoas elas escolhem determinados produtos por terem um selo, mas será que elas realmente estão interessadas em comprar por modismo ou realmente pela consciência socioambiental? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Bacana o trabalho, parabéns, Tainá. Tainá e a Camila, que estão presentes aqui. Muito bem, concluímos aqui as apresentações dos que estão presentes, né? Faltaram 8 trabalhos. O trabalho da Hannah, a representação do selvagem na obra Meu Querido Canibal, e o trabalho do Ramiro e o grupo sobre a tecnologia no ensino em tempos de pandemia. Muito bem, nós vamos abrir para o debate, aí assim, para distribuir melhor o tempo, agora já são 9h05, nós temos em torno aí de 30 a 40 minutos para fechar o nosso grupo, né, Adelson? Então, a gente já faz essa abertura, gente, só assim, falando um pouco sobre os trabalhos bastante significativos. Tivemos 2 trabalhos que discutem a residência pedagógica, esse importante
projeto que está aí com problemas agora no pagamento das bolsas, né, gente? Então, muito grave esse corte de recursos que afeta diretamente todo um processo formativo. E quanto a Claudiane, Silvânia, Ágina, Madiele, muito bem colocadas as impressões que vocês tiveram das dificuldades da relação família-escola nesse período de pandemia. E a gente fica assim muito apreensivo quanto ao impacto desse período e ao longo da escolarização nos anos vindouros, por conta dos déficits de aprendizagem, pela ausência dos recursos tecnológicos, dos meios que seriam utilizados para viabilizar essa aprendizagem nesse período e que não foram viabilizados pelo poder público, né? Então, nós temos aí temos importantes trabalhos que discutem, que vocês fizeram, né, discutindo essa questão. Eu coloquei também o link aí, se vocês quiserem baixar o e-book completo com o artigo que eu apresentei, o resumo, né, para vocês, também está aí disponível. E abrindo assim para discussão, quem gostaria de comentar, levantar questionamentos, a gente já abre, pode levantar a mãozinha só para organizar as falas. E aí a gente segue com questões, com observações. Luanda está aí inscrita. Como eu estou com a fala já, antes de Luanda, eu quero perguntar a Claudiane, Silvânia, Ágina, Madiele, sobre a significação dessa experiência que vocês tiveram na residência pedagógica para a formação de vocês. Que o residência pedagógica é algo relativamente novo no campo aí da formação de professores, né, de licenciados. Então, para vocês, como foi vivenciar esse período nas escolas, nas relações com a família, escola, e qual o impacto disso na formação de vocês? E aí já abro também para Luanda colocar suas observações. Primeiro dizer que eu gostei muito de todas as apresentações, né? Apresentações muito significativas. E eu achei interessante na primeira apresentação da professora Cecília, que eu não conhecia todas essas pedagogias transgressoras que ela falou. E aí eu ia até pedir o artigo para eu pegar a bibliografia para ler as outras, mas aí ela já disponibilizou, né? Então, eu achei interessante que às vezes a gente fica presa no Paulo Freire, que eu gosto muito, e não fica atento com essas coisas que estão vindo aí mais modernas. Não que o Paulo Freire seja, né, não seja atual, continua, mas eu achei interessante. E a questão das meninas também, sobre a questão do ensino remoto e tudo, que no começo da pandemia falou-se muito, não, que iam dar internet para esses meninos, que iam dar chip, que iam fazer várias coisas, e eu não acompanhei isso, né, porque eu não dou aula, e aí, pelo que as meninas estão falando, foi muito sofrido para essas famílias, né, porque eu sei que uma família humilde bota um créditozinho para ter internet ali, a gente sabe que é caro, né, então, realmente eu acho que daqui para frente é um déficit educacional mesmo, porque foi só para, entre aspas, assim, para inglês ver nessa questão do ensino remoto. Muita gente ficou para trás. E eu também conheço pessoas que evadiram da escola. Simplesmente, eu conheço uma menina que não estava atrasada em nada na escola, não conseguiu acompanhar, estava sendo muito estressante para ela, ela desistiu. E vão ter muitos casos assim, né? E a pesquisa de vocês é muito relevante. E aí, uma pergunta mesmo eu queria deixar para a Tainá, só para ela explicar melhor, né? Que o dela é um projeto, se ela pudesse explicar um pouquinho mais como ela está pensando em fazer essa coleta de dados, se vai ser remoto,
se vai ser presencial, né? Que agora eu acho que a pandemia melhorou um pouco, se Deus quiser. Aí eu achei interessante, queria só saber como ela vai fazer esse recorte para coletar dados. E é isso, gente. Parabéns pelas apresentações. Agradecendo, Luanda, pelas suas observações e já abro aqui para as meninas responderem. Adelson também fica à vontade, viu, Adelson? Já já eu tenho algumas coisas a falar, acrescentar. Pronto, respondendo, até o momento a gente não tem como definir, porque ainda não existe uma resposta em relação à retomada, né, presencial ou não. Então, assim, como ainda é algo que vai tramitar pelo Comitê de Ética, que exige, né, uma questão da data para a reunião, para eles analisarem o projeto, para darem um parecer, né? Aí isso aí pode levar ainda alguns meses, pode ser 3 meses, 4, é muito relativo, a gente não tem como saber. Então, se por um acaso já estiver liberado essa questão do presencial em relação à universidade, nós iremos optar em fazer presencial mesmo. Iremos imprimir, né, os questionários, conforme a gente já fez, se tiver, né, conforme a questão ética, porque tudo isso depende do comitê, inclusive a questão do parecer eles podem dar favorável, mas também possa ser que exija ressalva. E aí a gente vai ter que retomar, analisar se está tudo direitinho. Então, assim, se voltar, vamos fazer presencial. Caso não, aí nós iremos tentar fazer mesmo à distância, optando por um sistema mais, assim, flexível, que as pessoas consigam realmente responder, né? Porque vão ter variados públicos. Pessoas que não, né, não estão vivenciando a questão acadêmica. Então, assim, a gente vai tentar procurar ao máximo uma ferramenta que proporcione, né, a resposta de forma favorável para a gente. Muito obrigada, Tainá. A Madiele, Adna, Claudiane, Silvane. Então, só retomar um pouquinho a pergunta, professora Cecília, por favor, para a gente falar um pouquinho sobre como está sendo a nossa experiência com esse programa residência. Exatamente. Então, as meninas que estão aqui, as outras residentes, também são da minha turma, né? Aí nós 4 já tivemos também a oportunidade de participar do PIBID, né? Durante 1 ano e meio. Então, assim, também é um programa voltado para a formação de professor. Foi uma experiência muito boa, acredito, para todas nós, né? Porque tivemos a oportunidade, a gente estava vivenciando a prática, né? Articulando teoria e prática. Foi importante também porque a gente tivemos a oportunidade de estar inserida no espaço escolar, né? No concreto mesmo, antes mesmo da gente estar adentrando ao estágio, né? Aos estágios curriculares. Então, assim, foi muito bom porque a gente teve essa experiência. E quando adentramos a sala, né, para estagiar, que foram os 3 estágios, né, 3 etapas, essa experiência só veio a agregar, né, para nós. E para a nossa formação também, né? E como muitos já sabem, né, essa questão assim, desses programas, né, eles disponibilizam bolsas. Agora mesmo, infelizmente, a gente está aí, né, com essa questão dos cortes em relação a várias bolsas, não só do RP, mas de outros programas também. Então, assim, querendo ou não, esse incentivo, né, de recurso, ele acaba incentivando mesmo, né, o estudante, né, principalmente da rede pública, a continuar estudando, porque a gente sabe que são muitos entraves quando se trata, né, de ser universitário. Então, nós que somos da classe, né, desfavorecida mesmo, infelizmente, muitos de nós dependem dessas bolsas. Então, assim, além de propiciar, né, vários fatores positivos para a nossa formação, né, como futura educadora, também dá esse incentivo, né, de estar aí, de nós estar dando continuidade aos nossos estudos. Então, assim, em relação ao PIBID, nós tivemos a oportunidade de estar vivenciando na prática, né, presencial, porque
nós ainda não estávamos na pandemia. Então, assim que encerramos o PIBID, né, começou a pandemia. Aí tivemos a oportunidade agora de estar ingressando no RP, que é o Residência Pedagógica, que também, né, é um programa voltado para a formação de professor. Aí agora está sendo diferente, né, da primeira experiência do PIBID, justamente por conta desse momento, né, do qual nós estamos passando, a pandemia do Covid-19. Então, assim, está sendo uma experiência, com certeza, que está agregando muito para nós. Só que eu falo por mim, eu acredito que agora está sendo mais difícil, né? Por conta dessa questão mesmo do remoto, porque a gente vê muitas dificuldades, principalmente para as famílias, mas não só para as famílias, como a colega falou, também para os profissionais da rede pública, porque muitos, né, não sabem lidar, né, com a tecnologia. Então, assim, alguns profissionais teve aí, né, que se reinventar nessa questão, né? Até hoje eu acompanho um grupo, minha professora tem certas dificuldades, né? Quando se trata da tecnologia, eu fico ajudando ela, porque eu, como residente, né, eu participo do grupo de pais. Então, assim, está sendo mais difícil. No PIBID foi mais tranquilo, porque a gente tinha a oportunidade de estar ali lidando com a criança, né? Olho no olho, com o professor, que estava nos ensinando, né? Como professorar. Então, agora está uma experiência muito boa, mas está sendo um pouco difícil por conta desse momento do qual nós estamos passando. Mas estamos aí seguindo, né? Então, por hora é só. Muito bom, Madiele, agradeço pelas suas colocações sobre a importância do residência pedagógica, do PIBID, pela denúncia do descaso com a formação de professores, que é algo histórico no Brasil, né? Então, muito importante esse trabalho de vocês nesse contexto, muito importante você pontuar o quanto é necessária essas políticas são necessárias para a permanência dos estudantes na universidade, principalmente os que estão se formando para serem professores, que a gente vê que são, em sua grande maioria, pessoas que são das camadas populares, que representam essa fatia grande da população e têm anseios de mudança, de transformação e que precisam desse apoio das políticas para permanecerem e continuarem. Então, parabéns, continuem nessa batalha, a gente está junto aí na briga por melhores condições de estudo e posteriormente de trabalho. Vai lá, Delson. Então, pessoas, primeiro eu gostaria de parabenizar todos pelas apresentações do trabalho, eu achei que foram todos muito bons. Alguns pontos me chamaram bastante atenção. Em cada um dos trabalhos teve alguma coisa que me chamou a atenção, de fato. Começando pelo trabalho da professora Cecília, né? Quando a gente vem nessa questão dos educadores do futuro, a gente vem falar sobre educação, sobre essa renovação que tem que acontecer. Eu tô no 8º, indo para o 9º período de letras em inglês, né? E eu já estou quase me formando e no meu TCC eu abordo essa questão de como que essa educação ela tem que ser criticizadora, ela tem que ser transformadora, porque não basta mais ser só aquilo que sempre foi. A gente vê desde que foi criado o Ministério da Educação, lá na década de 30, foram oferecidas algumas coisas para as pessoas, para os estudantes no geral, mas não tem esse apoio. E nisso a gente já consegue ligar esse trabalho dessa educação transformadora junto com o trabalho das meninas, que falam sobre a residência pedagógica. Eu mesma não me recordo se eu já tinha ouvido falar sobre a residência pedagógica ou não na universidade. O PIBID eu conhecia, eu cheguei a fazer parte do PIBID por algum tempo, e é uma experiência, de fato, muito valiosa, porque quando a gente chega, muitos dos que entram na universidade, eles não têm experiência nenhuma com sala de aula. Aí o PIBID, quando você tem a oportunidade de entrar, por exemplo, terceiro semestre, segundo semestre, às vezes, aquilo já te prepara de um jeito que não existe como você conseguir aquela experiência sem estar na sala de aula. Outra coisa que eu achei interessante também é quando você coloca
no caso, no trabalho do Tainá, já passando um pouquinho, essa questão do curso de administração ligado com a questão da sustentabilidade, né? A gente vê essa questão da sustentabilidade meio que como algo que é necessário para o futuro. Eu mesmo sempre gostei muito dessas questões, mas a gente não sabe muito bem como começar com isso. A gente vê lá, às vezes, no mercado algum produto, que tem um selo de sustentabilidade. A gente vem passando por um período de superinflação em que as contas de combustíveis e de energia estão cada vez mais caras. E talvez buscar essas soluções na área de sustentabilidade traria alguma coisa que ajudaria nesse sentido. Que vê como que uma família que ganha, por exemplo, tem que viver com um salário mínimo e um auxílio do governo. Como que eles vão pagar uma conta de luz que passa dos R$ 100 por mês, chega nos R$ 150 por mês? Isso já vai comprometendo cada vez mais o orçamento dessas pessoas. E eu acredito que a sustentabilidade é uma alternativa para isso. Eu acho que se eu fosse falar, eu teria muita coisa para falar sobre cada um dos trabalhos, perguntar muita coisa sobre o que eu não entendi, o que eu gostaria de saber. Mas eu também quero abrir espaço para caso alguém tenha mais alguma coisa para falar, eu acho bacana. Ótimas observações, Adelson. Muito obrigada aí. Eu quero também perguntar a Tainá, muito importante, muito relevante a pesquisa de vocês para abrir essa consciência ambiental. A gente realmente precisa construir isso, né? E como vocês perceberam esse discurso de sustentabilidade? Não sei se vocês não sei se a pesquisa de vocês teria essa abrangência, mas a percepção pessoal de vocês em relação ao marketing, que às vezes as empresas fazem se dizendo sustentáveis, né, que alimentam essa cadeia de produção sustentável, mas na verdade a gente consegue enxergar toda uma contradição nesse discurso, né? A gente tem aqui no extremo sul a Suzano Papel e Celulose, que tem vários selos. No entanto, todos nós aqui sabemos dos impactos muito nocivos da empresa para o meio ambiente, para todo o nosso conjunto aqui de área, né, de Mata Atlântica. Então, não sei se você também, Tainá, não é daqui do extremo sul, ou é só a Camila? É importante saber também. Então, como vocês perceberam essa questão da sustentabilidade aí no marketing das empresas, sem, no entanto, condizer realmente com as práticas de alguma empresa que, porventura, vocês tenham pesquisado? Então, essa questão, muitas vezes assim, né, as inquietações, elas vêm até de situações pessoais, com relação, por exemplo, consumo de alimentos mais saudáveis, né, essa questão até do meu encontro com a Camila, tem muita relação com isso, a questão de produtos de cabelos, para cabelos crespos, e aí a gente começou a perceber que antes no mercado não existiam esses produtos, mas que aí, a partir do momento que viram que era uma fatia significativa, empresas que não consideravam esses tipos de produto como produtos possíveis de estar, né, nos estabelecimentos, passaram a produzir esses produtos e colocando essa questão do selo, né, que estava livre de crueldade, que eram produtos veganos. Mas aí a gente começou a se questionar, será que isso realmente está pensando na sustentabilidade ou é apenas uma jogada de marketing para não perder o mercado? Porque as pessoas passaram a consumir esse tipo de produto. Então, a gente começou a perceber, a se questionar, e por coincidência as duas estavam com esse mesmo sentido, assim, de inquietações, e nós, aí no caso,
pensamos que tal a gente buscar nos sistemas, né, que são bem conhecidos da CAPES, a Cielo, Ampad, porque Ampad, Spell Ampad, porque é da nossa área de administração. Vamos ver se tem pessoas falando, né, sobre esses artigos, o que é que tem relacionado a sustentabilidade e administração. E aí encontramos sim artigos que falavam sobre essa questão de ser muito mais voltado, por vezes, a algumas táticas da empresa ter uma boa visão diante dos clientes, no entanto, as práticas não condizem. É a mesma coisa quando acontecem situações, vamos dizer assim, sobre racismo, que é uma outra vertente. As pessoas acabam vindo depois para, tipo, limpar a imagem na mídia e dizem que não foi a intenção, que não era dessa forma, e aí a gente vê, né, que por trás da questão das ações existem, por vezes, algumas empresas, não podemos, né, generalizar, mas algumas empresas que utilizam desses recursos mesmo para apenas estarem na mídia com a imagem de que está sendo responsável. E outra coisa também que nós vimos é a questão do selo. Muitas se preocupam muito com a questão do selo, de dizer que elas fazem parte dessa questão sustentável. Mas quando vai a fundo, às vezes tem o sistema de produção que utiliza, né, mão de obra, que seria praticamente escrava, mão de obras infantis. Então, a gente tem que se questionar muito, como consumidor, se realmente aquela empresa está agindo o que eles expõem, né, e o que está por trás dos bastidores. Então, assim, é relativo, não podemos generalizar, mas como clientes, como cidadão, nós temos que ter essa visão. Não ficar num olhar inocente achando que todas as empresas que estão ali estampadas como itens de qualidade estão pensando nisso. E respondendo também a questão de Adelson, é algo que realmente é um processo que é lento, mas que é necessário começar a pensar nessas questões financeiras mesmo para as pessoas que não têm acesso a determinados padrões mesmo de qualidade de vida. De que forma é que essa questão da sustentabilidade vai colaborar para que essas pessoas elas consigam lidar com aumento de preço, né, e que consigam realmente ter acesso a produtos que pensam na questão da sustentabilidade, porque se a gente for levar em consideração os que têm esses selos, eles acabam sendo um pouco mais caros. Era para ser mais em conta, né? E não é. Outra coisa também que talvez vocês possam lembrar, a questão das tartarugas e do canudo. Não sei se vocês viram essas campanhas, mas isso aí é um dos sinais, né? Nós podemos ver já algumas empresas que passaram a utilizar o canudo reciclado. Então, isso é uma atitude, pode parecer tão pouco, algo tão, né, insignificante, mas faz toda a diferença para a natureza. A questão também dos combustíveis, que já é algo a ser estudado, a questão, a questão energética. Então, assim, isso realmente é um recorte, existem várias vertentes por trás dessa pesquisa, que inicialmente nós fomos mais para o lado mesmo do consumidor em relação a produtos da área estética, mas que pode ser abrangente assim para diversas pesquisas, né? Então é isso. E outra coisa também contribuindo em relação ao que já foi apresentado sobre a residência e tal, eu trabalho nós somos da UNEB Campus 11 Serrinha, estamos um pouco longe de vocês, mas assim, uma das questões que nós vimos foi em relação a só um momento, gente, porque tem umas interferências de som, né? Peraí, deixa eu só me situar aqui. Essas questões, como é que fala? De sistema remoto, tem as intervenções dos vizinhos, os sons, os barulhos, eu acabei me desconcentrando. Sim, nós somos lá de Serrinha e uma das coisas que eu trabalho, no caso, como técnica administrativa, uma das coisas que me chamou muita atenção foi assim que teve a pandemia, nós fomos solicitados para fazermos ligações para os estudantes para verificar se eles teriam acesso ou não à internet e para responder o questionário, né, que foi feito pela UNEB em geral, para fazer o levantamento para ver quem realmente necessitaria desse apoio financeiro, né, de conectividade. E uma das questões da gente, que no caso trabalha, que tem uma renda, é tão difícil essa questão do crédito, né? Não foi disponibilizado para a gente um valor. Vamos supor, vamos dar um auxílio aos técnicos administrativos de R$ 20 para que eles efetuem essas ligações. Não perguntaram se a gente teria esse dinheiro, se a gente teria crédito. Simplesmente solicitaram que as ligações fossem feitas. Agora, imagine pessoas
né, que não tem mesmo as condições financeiras, de onde é que estavam tirando esse crédito para estar, né, acessando a internet? Então, assim, é algo que a gente passa a se questionar. A questão da desigualdade, tudo isso ficou muito mais amplo, né, no nosso consciente e nas práticas mesmo. Então, é isso, eu queria só mesmo deixar essa observação mesmo que foi vivenciada por mim. Obrigada. Nós que agradecemos, Tainá, direto de Serrinha, né, para o Campus 10, muito bom. Só mais uma questão, gente, vocês observaram que os trabalhos foram organizados não por eixo, né, mas prevendo uma interdisciplinaridade, eles foram agrupados por ordem alfabética e estamos nós aqui compondo esse bloco de apresentações. Então, pensando nessa questão interdisciplinar, e como uma área de conhecimento conversa, né, e converge com outras áreas, Tainá, falei da sustentabilidade e do desenvolvimento dessa consciência socioambiental. E aí, Tainá, era uma questão também que eu queria colocar para você, esse diálogo que precisa se ter com a área da educação para a formação dessa consciência. Então, como você vê a formação desse consumidor, a visão da educação ambiental nas escolas, a inserção dessa educação ambiental e como ela poderia contribuir para a formação de novos modos de consumo, né, e um consumo mais sustentável, e como você enxerga isso, ou como sua pesquisa tenta abordar essa questão, ou se aborda de alguma forma? Então, também parece assim que coincidiu, apesar dos eixos, né, serem diferentes, mas também uma das pesquisas que foram aqui abordadas falando sobre o papel familiar e da escola. E eu também já desenvolvi um trabalho sobre a conservação do patrimônio público, né, com a participação da comunidade acadêmica. E agora, como aluna especial do mestrado, que é de intervenção educativa e social, eu tive a oportunidade de concluir que essa questão, muitas vezes, da depredação do patrimônio público está relacionado a essa questão da educação. Porque, muitas vezes, quando as normas são rígidas, faz com que o próprio aluno ele veja aquilo ali como uma forma de chamar a atenção e acaba burlando mesmo. Então, a forma que nós temos em relação a qualquer conteúdo tem que vir por meio da educação, da conscientização, e não em relação a essa rigidez, essa questão de, como é que eu posso dizer, focar muito na questão das leis, das normas, de um sistema fechado. Isso aí acaba colaborando para o oposto. Nós temos que ir pela vertente da conscientização, a questão curricular, que é muito importante, essas reformas curriculares. Não basta a gente ter noção do que é preciso fazer, mas é preciso sim inserir isso desde a educação básica. Muitas pessoas, né, elas têm acesso a isso, a projetos, que muitas vezes não está dentro do currículo, mas elas têm acesso a projetos, a gincanas, a outros meios para estarem mesmo assim discutindo, colocando na prática, vendo a teoria, colocando na prática. Muitas escolas acabam fazendo projetos, né, que o próprio estudante em casa consegue separar o lixo, coisas assim que vêm do básico, para depois ir ampliando para essas questões mais assim potentes, né, que a gente está vendo que podem interferir até mesmo na questão dos preços. Então é isso, eu acredito sim que a educação é o meio eficaz para esse tipo de transformação, e tem que ser um trabalho em conjunto. Um trabalho individual, ele não vai conseguir alcançar o que a gente precisa, que é mesmo um trabalho em conjunto, de gestores, professores, os estudantes, todos engajados nesse propósito. Então, além dessa conclusão que eu tive nesse projeto da conservação do patrimônio, ele serve também para essa questão de sustentabilidade, porque não basta apenas um fazer, tem que ser uma coisa em conjunto, um projeto, inclusive pensar num projeto unificado mesmo, que todos falem a mesma linguagem, talvez uma coisa assim, a nível Brasil mesmo, em relação a esse tipo de pensar em propostas que apresentem no Congresso, algo assim mesmo, para que todo mundo
veja, se sinta como parte do processo, e não uma questão solta. Quando todos perceberem que eles são responsáveis por essas ações, aí sim a diferença será feita. Então é isso. Adelson, pode ficar à vontade. Na verdade, só complementando um pouquinho quando a gente fala sobre essa questão de políticas públicas, né? Essa condição de acesso à internet e tal. Tainá falou que às vezes eles não perguntam pra gente se a gente tem R$ 20. Só para fazer uma comparação aqui num texto que eu estava lendo, para o meu trabalho, inclusive, de Renata Macedo, ele chama Direitos ou Privilégios, né? E ela destaca que, no caso, no Uruguai, existe um programa, uma política pública, chamada Conectividade Educativa de Informática Básica para ela Aprendizado em Linha. E o que eles fizeram? Eles distribuíram um computador para cada estudante da rede pública de todo o país, isso no Uruguai desde 2007. E, além disso, eles investiram na formação dos professores para o uso das tecnologias digitais. E eles também instalaram internet em todas as escolas públicas, mediando um acordo com a Estatal de Comunicação do Uruguai. E ainda ele destaca, essa autora ela destaca que mesmo apesar das diferenças geográficas e tamanho em relação ao Brasil e ao Uruguai, essa é uma política que tem que ser pensada para o futuro. Você vê, eles fizeram isso em 2007, muito tempo antes da pandemia, eles já começaram. Se o Brasil tivesse nesse mesmo caminho, desde lá 2010, 2007, já tivesse investido em uma política desse tipo, a pandemia não teria afetado tanto o país como chegou a afetar. Muito bom, Adelson. Principalmente a educação, né, gente? A economia, também todas as áreas, mas na educação a gente vai sentir os efeitos da pandemia, segundo estudos, ao longo aí da próxima década todinha. E assim, eu quero agradecer muito a você, Tainá, obrigada pela sua resposta. A Luanda é ainda, né, Luanda, da área da assistência social também, que dialogou conosco aqui. Apresentar também que dentre, Luan, desses autores que referenciam o trabalho, o Gadotti fala da ecopedagogia, que também é uma pedagogia transgressora, a ecopedagogia, porque trabalha na perspectiva, o meio ambiente numa perspectiva crítica, sustentável. Então, o Gadotti tem várias publicações nessa área que também dialoga com o trabalho de Tainá. E pensar educação, pensar a sobrevivência nesse nosso contexto histórico, gente, que acabou de acontecer uma conferência e a gente viu que nossa situação é muito grave, né, em relação aos impactos em relação aos impactos da destruição do meio ambiente que o próprio sistema capitalista, consumidor provoca, né? Então, a frase de que nós estamos cavando nossa própria sepultura não é só uma frase, né? É uma constatação real, porque o que nós estamos fazendo hoje terá impactos decisivos assim no futuro. Então, é algo que nos provoca, nos convoca a trabalhar com essas questões, a explorar essas questões, a buscar nichos de discussão e também de inserção para lutar por um outro projeto, né, de sociedade, de educação. Eu penso que isso tudo nos mobiliza, nos convoca para agirmos, né, para atuarmos, para engajarmos em todas as áreas, né, não somente na educação, mas em todos os campos aí, não somente na pesquisa, né, mas inserindo também nos movimentos sociais, nas lutas que hoje estão muito presentes, né, mesmo com esse contexto todo, as lutas não pararam. Então, nós teremos aí mais dias de CPEX e continuará nesse debate muito, muito oportuno, né, acerca
desse nosso contexto social, histórico, econômico, político, e espero encontrar vocês aí em outros ambientes virtuais. Já queria agradecer a todos que participaram, 9h40, né, e passar para a Adelson as considerações sobre frequência, já foi computado, né, Adelson? E Luanda pode falar e a Adelson pode fazer as considerações finais. Queria perguntar da frequência mesmo, como ia ser feito. Então, em relação à frequência das pessoas que vão apresentar trabalho, a gente foi orientado a colocar tudo lá, preencher um formulário bonitinho. Em relação aos ouvintes, eu não sei bem como vai funcionar, mas pelo que foi mencionado no grupo, o pessoal estava perguntando até agora há pouco, se vai ser computado os ouvintes, eles falaram que não. A professora Priscila falou que não. Aí qualquer coisa, Luanda, depois eu pergunto lá bem certo, aí eu te passo. Não, porque aí se a gente que se inscreveu como ouvinte só precisar fazer a lista nos eventos principais, que é todo mundo, não tem problema. Mas aí a gente participa dos grupos e só marca presença naquela outra lista, entendeu? Sim, eu acho que vai ser isso aí mesmo, pelo que eu entendi. Então é isso. Então, pelo que está colocado, a participação nas sessões de comunicação não terão impacto na frequência, né? Porque Isso. não está sendo computada, é isso, né, Adelson? Mas as apresentações de trabalho vão ser todas computadas direitinho. Sim, inclusive para certificação, né, é necessário comprovar a frequência. Gente, então é isso, né? Adelson, pode... Só gostaria uma coisinha, se vocês pudessem, eu sei que geralmente a gente não gosta quando é pedido isso, mas se vocês pudessem ligar a câmera para a gente registrar a presença de todo mundo, acharia bacana. Verdade, Adelson. É importante esse registro, gente. Sim, geralmente a gente tá meio descabelado ou alguma coisa assim, mas é bacana. A gente lembra disso depois. Aí você me desanimou, Adelson. Que bom ter você aqui, professora Cecília. Gente, é muito bom ver vocês, né? A gente fica tão solitário aí nessas salas virtuais. Quando vocês abrem a câmera, a gente não se sente mais só. A Delson vai fazer os prints. Tirar as fotinhas, né? Pra gente registrar o momento depois. Vai lá, pessoal, todo mundo sorrindo. Bacana, valeu. Obrigado, todo mundo. Gente, muito obrigada. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, minha gente. Obrigada, Adelson. Seu microfone. Eu disse que eu vou parar a gravação agora e eu vou encerrar a chamada. Tudo bem, professora? Muito a gente tem uma mesa redonda daqui a pouco. Isso, obrigada, Adelson. Um abraço. Obrigado a você, professora. Desculpa a demora, que eu estava tendo alguns problemas. Não, tranquilo.